Pessoal, pergunta do nosso querido Glênio das Dores Ferreira. Acabou de mandar aqui para nós, nosso querido aluno, nosso querido amigo, seguidor aqui do canal. Ele disse o seguinte, tá? A pergunta dele é sobre varistores e fusíveis. Então vamos lá, vamos responder a pergunta dele. Ele disse o seguinte: professor, todo circuito que contém um varistor, é obrigatório ter um fusível? Bom, vamos lá, vamos responder então. Primeiramente, meu querido Glênio, olha só, saca essa. O que é um varistor mesmo? Um varistor é um famoso VDR. E o que é um VDR? Tá? VDR é um resistor que depende de volts. Tá? Por isso que é VDR, resistor que depende de volts. E para que serve um varistor mesmo? Família eletrônica fácil. Um varistor ele serve para fazer a proteção contra surto elétrico. Tá? Bom, beleza. O que é um surto elétrico? Surto elétrico é assim. Qual é a tensão nominal das tomadas das nossas residências, comércios ou indústrias, ou onde você estiver analisando, trabalhando e vivendo, tá? Tipicamente 127 volts, 220 volts, ou 380, 440, 760 se for tensões mais industriais, né? E aí o que acontece? O varistor ele vai atuar tipicamente quando a tensão nominal, seja da nossa tomada, seja do nosso equipamento, seja da placa eletrônica, seja do circuito que ele tiver inserido, para quando tiver um surto de tensão, ou seja, uma anomalia elétrica, quando você tiver uma tensão muito maior do que a tensão nominal do equipamento, ou da tomada, ou de onde ele tiver inserido, ele vai fazer o seguinte: quando ele tem uma tensão muito maior do que a tensão nominal dele, ele vira um curto-circuito. E virando um curto-circuito, tipicamente o varistor é ligado entre fase e terra, entre neutro e terra, entre fase e neutro. Ou se for um varistor aplicado em corrente contínua, que também existe, entre positivo e terra, negativo e terra, entre positivo e negativo. Perfeito? Tipicamente em cada sistema tem pelo menos aí de 1 a 2, no máximo 3 varistores, tá? E aí o varistor, quando ele detectar o surto elétrico, em nanosegundos, ele vai virar basicamente de nanomicrosegundos, né? Ele vai virar um curto-circuito e vai desviar todo esse excedente, todo esse surto elétrico, toda essa anomalia que pode vir a queimar o sistema eletrônico que está após a sua ligação. Ele vai desviar todo esse surto para a terra, tá? E aí, logicamente, ele vai fazer a proteção desse sistema eletrônico, tá bom? E aí o que acontece? Tipicamente os varistores eles vêm junto com um fusível, por quê? Porque se você coloca um fusível antes do varistor, o que acontece? Quando tem o surto elétrico, pô, entrou através lá do fusível, detectou o surto elétrico aqui no varistor, ele vira um curto, dá uma alta corrente, essa alta corrente faz com que o fusível queime, fusível queimando, rompe, abre, secciona o funcionamento da corrente elétrica por aquele ramo, por aquele circuito, por aquela malha, e aí você faz com que o equipamento pare de funcionar. E ele para porque teve um surto, teve uma alta corrente, queimou o fusível, protegeu com sucesso o nosso sistema eletroeletrônico, né? E tipicamente os varistores são os componentes essenciais que estão lá dentro dos famosos DPS, dispositivo de proteção contra surto, né? E aí a pergunta é a seguinte: é obrigatório colocar o fusível? A resposta é não. Só que o que acontece, meus queridos alunos? Se você colocar o fusível, quando o varistor ele entra em curto e a corrente passa em alta intensidade por ele, né? Quando você coloca o fusível pela sua curva característica, dependendo do nível da corrente elétrica que vai passar pelo varistor, em microsegundos ele vai romper e vai proteger o seu equipamento. E tá tudo bem. O que você vai fazer depois? Possivelmente você vai trocar o fusível. Se você olhar para o varistor, testar ele, medir com o multímetro, ele estiver ok, pode manter ele vai suportar um outro surto, uma outra energia térmica naturalmente, tá? Agora, se você medir ele estiver em curto, e aí você já pega, substitui um outro pelas mesmas características, né, de tensão nominal aí de atuação e tensão de proteção, corrente de surto também, beleza? Só que se você não coloca o fusível, o que vai acontecer? O seu varistor, quando ele detectar o surto, ele vai ficar conduzindo essa corrente para a terra, fazendo a proteção por muito tempo. Então a chance dele vir a estourar, a vir a queimar, a vir até mesmo derreter o seu encapsulamento, dependendo da energia térmica que ficar sobre ele, tá? A chance de acontecer isso com ele é maior. Então quando você coloca o fusível e ele entra em curto, dá corrente de corrente de pico,
e queima o fusível, a chance de você manter o varistor sobrevivendo, né, na sua placa eletrônica é maior. E basicamente uma proteção ela serve para atuar junto com a outra, tá bom? Então eu, professor Rodolfo, recomendo que você coloque o varistor e o fusível em conjunto. Agora, se você não colocar o fusível e colocar só o varistor, pode ser que em algum momento esse varistor venha a falhar, né? Dependendo se ele tiver tido ali uma energia térmica muito grande no surto que ele absorveu por ele, a corrente vai passar toda por ele, né? E aí você vai ter que ficar trocando a todo momento o varistor. E venhamos, né, e convenhamos, trocar o fusível é muito mais fácil que o próprio varistor. E o fusível às vezes você acha muito mais fácil do que o próprio varistor, dependendo do equipamento que você esteja tratando ou desenvolvendo, ou soldando, ou montando, ou fazendo a própria manutenção. Tá bom, família? Tá bom, galera? Da Eletrônica Fácil. Então, varistor e fusível, parceria de sucesso. Recomendo usar os dois, por quê? Porque juntos eles são sempre mais fortes. Assim como eu, junto com vocês, que se não ainda são inscritos, se inscrevam aqui no Eletrônica Fácil. Não esqueçam de deixar o seu like eletrizadíssimo, para que juntos a gente possa seguir mais longe. Lembra sempre, sozinho você pega, tal, vai rápido para onde você desejar. Agora juntos, eu e vocês, no Eletrônica Fácil, com um e-book maravilhoso, com tudo que a gente produz aqui, a gente sempre vai chegar mais longe, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, os seus comentários aqui do que você achou dessa resposta. Por quê? Porque é com as respostas, com o feedback de vocês que a gente sabe se a gente está ajudando vocês, melhorando a vida de vocês cada dia e a cada momento mais. Tá bom, galera? Tamo junto, fiquem com Deus, tamo junto, hein? Vamos juntos nessa!